Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui mais uma vez e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre progressão geométrica. Se você não assistiu a aula de PA ainda, que foi a última aula de progressão aritmética, recomendo que você assista ela, entenda como que funciona uma PA e depois a gente vem para PG, beleza? Agora se você já assistiu a aula de PA, tranquilo, vem comigo que esse assunto é bacana demais. Se liga só, o que é uma progressão geométrica? Lembra que a progressão aritmética a gente somava o próximo termo com o anterior, que tinha uma certa razão? Então aqui a gente tem, em vez de uma soma, a gente tem uma multiplicação. Então olha só, o que está acontecendo aqui? Se liga só, uma sequência de números reais não nulos, ou seja, diferente de zero, é chamada de PG, progressão geométrica, quando cada um dos seus termos, ou seja, a partir do segundo termo, a partir do segundo, é igual ao quê? A um produto. O que é um produto? O produto é uma multiplicação. Então é o produto do anterior por uma constante Q. Aí, essa constante Q é chamada de razão. Beleza? E para a gente obter essa razão, esse Qzinho aqui, a gente vai dividir o termo pelo termo anterior. Por exemplo, A2 por A1, A3 por A2, A4 por A3 e assim sucessivamente. A5 por A4, a gente vai sempre dividir e vai encontrar esse valor desse Q. A pergunta que eu te faço, cara, é a seguinte: por que Q? Por quê? Porque é o seguinte, ó, presta atenção, na PA a gente tem uma razão chamada de R, né? Agora, se a gente pegar essa PA e começar a multiplicar, a gente vai ter uma razão também, só que se a gente usar o R que a gente já está usando para a razão da PA, fica sinistro esse negócio, fica estranho da gente conseguir entender. Então a gente usa a letra Q de razão. Fala, meu professor, mas por que o Q? Porque o Q representa uma palavra que a gente vai entender como quociente de alguma coisa. O quociente, lembra que o quociente é uma divisão? Então, por isso, por causa dessa divisão aqui, a gente usa esse Qzinho aqui, beleza? Então, é isso. Então, entendido? Continuamos. Se liga só, uma progressão geométrica, imagina a seguinte progressão. Essa PG que eu tenho aqui, olha só, 3, 9, 27, 81... e assim sucessivamente. O que eu tenho? Ó, eu tenho que o A1 da minha PG, desculpa, ela é finita, tá? Eu tenho que o A1 dela é o 3 e a minha razão é 3. Mas como que eu faço isso? O que eu estou fazendo? Eu divido o A2 pelo A1, o A3 pelo A2, o A4 pelo A3. Ó, dividindo 9 por 3, 27 por 9, 81 por 27, dá sempre 3. Então, fazendo essa divisão, eu consigo saber se ela é qual que é a razão, qual que é o quociente dessa minha PG. E olha só, isso aqui é o seguinte, meu parceiro. Isso aqui é uma PG infinita. Então, mas como que eu faço? Eu pego um termo, divido pelo anterior, o outro divido pelo anterior, o outro divido pelo anterior, e consequentemente eu vou chegar numa razão que é o menos 2. Por que menos 2? Perceba o seguinte, jovem. Perceba que ela está alternando os sinais. Ó. A partir do momento que ela está alternando os sinais, essa minha PG, ela tem a razão negativa. E isso é fundamental para você entender esse conteúdo aqui, beleza, jovem? Então se liga só. Vem comigo. Outra coisa, antes de passar para o próximo slide, cola aqui com o professor Cadu. Rapidinho, presta atenção. Eu não consigo saber se é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica apenas com dois termos. Pensa só, essa progressão aqui, ó, 2, 4 e essa outra progressão, 2, 4. Qual delas é uma PA? Qual delas é uma PG? Não sei, porque olha só, pode ser uma PA de razão 2, então o próximo termo vai ser qual? O 6, 2, 4, 6. Imagina outra agora, essa mesma PA, de razão também 2, 2, 4, agora uma PG, 8. Por que que está acontecendo? Está tendo uma multiplicação, entendeu? Então eu não consigo saber, presta atenção aqui, olha em mim aqui, ó. Eu não consigo saber se é uma PA ou uma PG com pelo menos 3 termos. Eu tenho que ter pelo menos 3 termos para saber se é uma PA ou uma PG, beleza? Então foca em mim, foca nisso aqui, que isso é fundamental para você entender isso aqui, beleza? Então tá bom, continuando, o seguinte, eu vou olhar agora o meu quociente, a minha razão. Olhando a minha razão, vem comigo, se o meu quociente é o quê?
ele é maior que 1. E o seguinte, se ele está entre 0 e 1, tem que ser diferente de 1, tá? Porque qualquer coisa elevada a 1 é qualquer coisa. Então não pode ser 1, beleza? Eu tenho uma PG crescente. E olha só, se eu tenho isso aqui maior que 1, o que está acontecendo? Todos os termos são positivos. Por exemplo, 1, 3, 9. Qual que é o próximo? Vamos dividir aqui, ó. Dá 3. Então, qual que é o próximo termo? 27. E o próximo? 81. E assim sucessivamente. Agora, se liga. Se eu tenho uma PG com o Q entre 0 e 1, o que está acontecendo? Os seus termos são negativos. Então, ó, 81, 27, menos 27, menos 9. Qual que é o próximo termo? Menos 3. Qual que é o próximo? Menos 1. E assim vai. Entendeu? Então, o Q aqui, ó. Lembrando que o Q... Se liga só, parça. Isso a gente vai entender um pouco mais pra frente. Mas eu quero que você foque que o Q aqui, ele tá entre 0 e 1. Beleza? Então, tá bom. Na segunda situação, de uma PG decrescente. Uma PG decrescente, o Q maior que 1 e o Q, isso aqui. O que está acontecendo agora? Se o Q é maior que 1, os seus termos são negativos. Isso em uma PA decrescente, beleza? Então, ó, 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81 e assim sucessivamente. E agora, se eu tenho isso aqui, entre 0 e 1, os termos são positivos. Ó, eles são positivos. Guarda isso. São positivos, beleza? Então, tá bom. Continuando aqui, guarda isso aqui, meu jovem. Guarda isso aqui, que isso aqui é fundamental para a gente entender na fórmula da PG, beleza? Se liga só. Quando eu tenho o Q menor que 0, ela é uma PG alternante. A gente viu um exemplo anteriormente no slide aqui. Ela é uma PG alternante. O que isso significa? Significa que os números vão alternar entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Então, por exemplo, 50 vai dar aqui, ó, menos 5, menos 50, 500. Qual que é o próximo número? Menos 5.000 e depois, e assim sucessivamente. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? A razão aqui é 10, tá? Menos 10. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu tenho um Q igual a 1, é constante. Ela pode ser tanto uma PA quanto uma PG, beleza? Então, é constante, ela não vai variar, beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Se liga só. Como que a gente vai encontrar o termo geral de uma PG? Ou seja, encontrar qualquer valor de uma PG. Uma PG de N termos, ou seja, vai até o AN, de razão Q, partindo do primeiro termo, a gente faz o seguinte. A gente vai avançar para o termo que a gente quer encontrar, multiplicando o termo anterior pela razão. Tá? Por exemplo, o A3 é o A1 vezes a razão elevada ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, o A2 é o A1 vezes a razão. O A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. O A4, quem que é o A4? O A4 é o A1 vezes a razão ao cubo. E assim sucessivamente. Então, o que a gente faz? Encontramos os termos de ordem N, que ele diz o seguinte. Quem que é o AN? Perceba o seguinte, ó. Se eu tenho um A3 aqui, aqui está ao quadrado. Se eu tenho um A2 aqui, aqui eu tenho 1 elevado a 1. Então, perceba, se eu tenho um N aqui, aqui é N menos 1. Beleza? Então, é o A1 vezes a razão elevado à quantidade de termos que eu quero. Então, essa aqui é a fórmula da minha PG. Então, galera, olha só. Diante disso, a gente já viu a fórmula de como que é calculado uma PA, uma PG. A gente também consegue calcular a soma de termos, ou seja, se a gente somar todos os termos, qual que é o resultado que a gente vai ter. Então, se liga só. A fórmula da soma de termos de uma PG existem duas somas, tá? Existe a soma finita, que é essa aqui. E existe a soma infinita, que é a próxima que a gente vai ver. Então, se liga só. Imagina uma PG de N termos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Sn, que é a soma de termos, e vai fazer o seguinte. A soma de termos é quem? É o A1, que está multiplicando a razão elevada a N menos 1, dividido pela razão menos 1. Beleza? Claro, a razão tem que ser diferente de 1, porque aqui embaixo, 1 menos 1 dá 0, e não existe
divisão por zero, beleza? Não existe divisão por zero. E aí a outra soma que a gente tem é a soma infinita. Como assim, professor, a soma infinita? O que tem que acontecer aqui, ó? Numa PG infinita com razão entre 0 e 1, a gente denomina a soma infinita por isso aqui. S, que é igual a A1 dividido por 1 menos Q. É a mesma coisa se eu fizer o seguinte, meu jovem. Imagina a seguinte situação. Eu quero somar todos os números que estão entre 0 e 1. Todos os números. Por exemplo, meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais... todos os números. Quanto que vai dar essa soma? Entendeu? Então eu consigo, através disso aqui, é uma soma infinita. Se eu saber o primeiro termo, imagina que o primeiro termo não é o 0, é o 0,0001, e assim sucessivamente, eu consigo somar todos os termos da minha PG aqui. Mesmo eu não sabendo a quantidade de termos, eu consigo encontrar um resultado satisfatório para encontrar essa soma de termos. Beleza? E olha só, a fórmula do produto dos termos, ou seja, se eu quiser saber qual que é o produto dos termos de uma PG, é isso aqui. Ou seja, se eu multiplicar todos os termos da minha PG, eu tenho que o produto é quem? É o A1 elevado a N, ou seja, esse N é a quantidade de termos, que está multiplicando a razão, essa razão está sendo elevada, isso aqui é um expoente, tá? A N menos 1 vezes N, que está sendo dividido por 2. Então, por favor, cara, eu sei que você já está aqui nas aulas de PA e PG, você já passou pelas aulas de conjunto, já passou pelas aulas de função, já passou pelas aulas de geometria. Então, olha só, presta atenção. Sabe aquela sua tabelinha que você fez, que eu pedi para você fazer, para colocar atrás da tela do computador, para colocar dentro da geladeira, no teto do seu quarto, na hora que você deitar, você vê? Coloca essas fórmulas e o que quer dizer essas fórmulas, tá? Porque vai te ajudar muito para você entender os conteúdos na hora da resolução dos exercícios. Beleza? Então, finalizamos nossa aula por aqui e é isso. Muito obrigado.